da noite. A pesquisa BTG-FSB, anunciada hoje, revela que o presidente Lula foi de 41% para 44% das intenções estimuladas de voto, enquanto Jair Bolsonaro se manteve em 35%. Ciro Gomes caiu de 9% para 7% e Simone Tebet de 7% para 5%. A soma de votos válidos do candidato petista subiu para 47%, estava em 44%. Ainda não é o suficiente, segundo esta pesquisa, para uma vitória no primeiro turno, mas essa possibilidade parece ter ficado mais robusta. Vocês acham que o voto útil, cujos primeiros sinais diversas pesquisas já detectam, será o principal fenômeno nessa reta final das eleições? Estamos com o Haroldo e com o Serginho hoje, Maria, Carlota e todos aqueles que nos acompanham. Então, é uma satisfação encontrá-los, camaradas de velhos carnavais. Bom, 3 notas breves. Bom, a primeira, vamos ver aí o IPEC de hoje, mas tudo sugere que a tendência mais profunda deste processo eleitoral, digamos, estes fenômenos são complexos, têm muitas forças de pressão, mas há uma tendência mais profunda que tem sido a mais importante do processo eleitoral, a antecipação do voto do segundo turno para o primeiro turno, ou seja, as eleições estão polarizadas, é evidente. E os próximos 15 dias, cada dia conta por o que foram semanas, e cada semana conta por meses do que aconteceu desde o início desta luta política eleitoral dramática que nós estamos atravessando. Portanto, o mais provável é que haja 2 movimentos, ou 3 movimentos. Primeiro movimento, uma afunilação do processo eleitoral, ou seja, um deslocamento de indecisos e também de votos que apostaram em alguma das 2 candidaturas mais visíveis da chamada terceira via, a candidatura de centro-esquerda do Ciro Gomes, de centro-direita da Simone Tebet, em direção aos 2 candidatos que efetivamente estão disputando, inclusive com a possibilidade ainda real, está em disputa se haverá ou não segundo turno, ou seja, o Lula pode vencer as eleições em primeiro turno. Isso desloca uma parcela do eleitorado do Ciro Gomes, além dos indecisos, porque o eleitorado do Ciro Gomes é um eleitorado concentrado numa parcela da população que tem escolaridade mais elevada e, de alguma maneira, sente a atração pela simpatia que o projeto nacional desenvolvimentista do Ciro oferece, mas faz cálculos. Ou seja, quanto mais elevado é o grau de instrução, mais política é a mente do eleitor. E, portanto, o cálculo de que seria possível derrotar o Bolsonaro antes de um segundo turno, considerando que estas eleições são completamente anormais, que nós estamos diante de um inimigo político que acabou de declarar agora, ontem, em Londres, que se não conquistar 60%, a responsabilidade é do Superior Tribunal Eleitoral. Acabou de dizer com todas as letras o que será o mote, o que será o centro da sua política, que é a denúncia das eleições se ele não vencer. E, portanto, creio que sim, que nós vamos assistir a uma desidratação, ou seja, um movimento que é espontâneo, que fundamentalmente decorre repito, de um voto estratégico, se quisermos, de um voto útil, que aposta na possibilidade de derrotar o Bolsonaro desde o primeiro turno. Ao mesmo tempo, nós temos um segundo elemento a ser considerado quando olhamos as pesquisas, que é a evolução das taxas de rejeição. Creio que é muito importante que a taxa de rejeição do Bolsonaro esteja subindo e a do Lula não. Isso tem um grande significado, porque é próprio do segundo turno que a variável mais significativa seja a taxa de rejeição. Mas como esta eleição é atípica e anormal, antecipa-se esta tendência já para o primeiro turno. Terceiro elemento que nós temos que considerar quando estudamos as pesquisas é a taxa de abstenção. Veja, historicamente no Brasil, a taxa de abstenção, aqueles que não vão votar, gira
em torno de 24%. Ela tem grandes variações. Ela pode chegar a próxima de 30% para a população mais idosa e com menos escolaridade, e ela cai bem abaixo de 20%, pode chegar a 15% para a população que tem escolaridade mais elevada. Nós não sabemos o contexto desta eleição. Por quê? Porque há um medo no ar. Termino com esta observação, Haroldo. Há medo no ar. É evidente que as mobilizações de 7 de setembro não deixaram de ter algum impacto e portanto, nós temos que acompanhar como vai ser o dia da eleição. Há medo que haja brigas, há medo que haja confrontos, e tudo isso inibe a participação confortável dos eleitores. O Lula tem um peso grande entre os mais pobres, esse é o seu diferencial, as mulheres, os mais pobres, e ainda que no Nordeste tudo sugere que a taxa de abstenção será muito baixa, pode ser uma variável que, no contexto da incerteza de um segundo turno, cumpra um certo papel. Concluindo, o decisivo, como disse Maria Carlotto, é a mobilização, é o comício do Rio do próximo domingo, é o comício final em São Paulo, na quarta-feira da semana que vem. Enfim, é a força da militância que incide no arrastão final desta disputa, que é a eleição das nossas vidas.